Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão alegres essa noite? Glória a Deus. Também estou muito alegre com a tua presença. Hoje vamos estar finalizando a lição de número 1, o segundo tópico. Quero também saudar os nossos irmãos internautas, que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. A lição de número 1 foi dada na terça-feira, onde fala sobre a autoridade da Bíblia. Lição número 1, vamos continuar. O segundo tópico, onde fala sobre as evidências da autenticidade da Bíblia. O subtópico, que diz evidências internas, eu quero pedir a Maria Igreja para juntos estarmos lendo ali. Vamos lá, no 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, neste estudo aqui, nós veremos mais sobre a autenticidade da Bíblia, tanto em fatores internos como os fatores externos. Então, hoje em dia, em pleno século XXI, querer argumentar que a Bíblia é falsa é bem complicado, justamente porque há muitas evidências que ela é verdadeira, e sem contar que ela é a maior fonte de conhecimento por vários estudos. Então vamos analisar agora a sua autenticidade, como interna ou como externa. Então acompanhe comigo, evidências internas da Bíblia. Então ali nós podemos ver a palavra autenticidade, que significa aquilo que é verdadeiro. Então, a Bíblia é certamente verdadeira por a sua autenticidade. Então, quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Então, o autor verdadeiro da Bíblia se chama Deus. O nosso próprio Deus é o autor verdadeiro da Bíblia. Nós podemos ver também que na terça-feira nós vemos o textual, onde fala assim: os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, esses serão bem-aventurados. O que trilham caminhos retos e andam nos caminhos do Senhor, esses serão certamente bem-aventurados. E fala assim, olha, e também os que guardam os seus mandamentos e buscam de todo o coração, também são bem-aventurados. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Então nós podemos ver aqui que o salmista Davi, o que ele fala com essa palavra para os nossos corações? Ele fala que nós temos duas escolhas. Que escolha é essa? A escolha de escolher o céu como a nossa morada eterna. A escolha de salvação eterna. E também, através dessa palavra, ele fala assim, olha, tem dois caminhos. Ou você escolhe ir para o céu, ou você escolhe ir para o inferno. Então, certamente essa palavra aqui não é para nós, porque nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor. E no verso 4 ele fala assim, olha, tu ordenaste os teus mandamentos. O próprio salmista fala assim, ó, tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente, olha, ele fala assim, olha, para que cuidadosamente vocês observassem. Então nós devemos observar os caminhos do Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação eterna. Então, as evidências da Bíblia ali fala de algo muito poderoso, fala da própria verdade da palavra. Então, a palavra autenticidade tem origem no grego, autentes,
como o significado daquilo que é verdadeiro. Então, quando aplicamos a Escritura, o termo indica a autoridade. A autoridade de quê? Da própria Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia autêntica a si mesma. Então, nós podemos ver aqui em 2 Coríntios, onde fala, onde 2 Coríntios, ou 2 Timóteo 3,16, que fala assim, olha, que toda Escritura é devidamente inspirada por quem? Por Deus, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós podemos ver aqui que a inspiração da palavra de Deus veio divinamente inspirada pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram escolhidos para escrever o livro sagrado. Então vamos ali no segundo tópico, evidência da autenticidade da Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma, segundo Timóteo 3,16. Então, dentro das evidências, nós destacamos ali 3 temas. Vamos falar comigo? O tema de número 1, unidade. B. C. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui o subtópico de número 3, de número 2, quer dizer, onde fala, na letra A unidade e consistência. Então, nós podemos ver aqui que, no período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto. Qual foi os idiomas que foi escrito? Hebraico e o aramaico, por cerca de 40 pessoas, diferentes classes sociais. Então nós podemos ver a grandeza do nosso Deus em escolher esses 40 homens. Nós podemos ver aqui que Deus não escolheu homens ricos, homens conhecedores da palavra não. Deus não escolheu pessoas que faziam grandes faculdades. Deus escolheu pessoas simples, humildes. Falou assim, olha, é através de vocês que eu vou usá-los para escrever essa palavra. Mas a palavra não vem de vocês próprios, mas vem de mim, porque eu que vou inspirar vocês, para vocês escrever essa palavra. Então a origem da palavra de Deus não foi originada pelo homem, mas sim pelo próprio Deus, porque Ele é divino, Ele é soberano e sobre todas as coisas. Então, às vezes Deus nos surpreende, e nós falamos assim, mas, Deus, eu não consigo, eu sou tão pequeno. E muitos autores da Bíblia, muitos escolhidos na Bíblia, foram pessoas que pela ótica humana não tinha condições de estar fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Eu sou tão pequenino. O próprio Davi, pastor de ovelha, e Deus colocou ele, tirou ele do campo para fazer algo que agradasse a ele. E muitos outros, Isaías, Jeremias, um perseguidor, que muitos tinham raiva, tinham ódio, e Deus usou Saulo, o apóstolo Paulo, que virou pregador do evangelho, foi constituído testemunha viva para proclamar o evangelho, batendo de frente com os falsos profetas. Deus usou as pessoas que, na ótica humana, muitos não queriam que estivesse ali, mas Deus escolheu eu e você para fazer uma diferença dele aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então nós podemos ver aqui que Deus escolhe em lugares e circunstâncias distintas que abordam centenas de temas. Então Deus escolheu pessoas ali para abordar centenas de temas. Então tudo que a Bíblia tem é aquilo que nós precisamos
para servir Ele com temor e tremor da tua palavra. Então, apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando todos sem qualquer contradição. Então, a própria Bíblia não se contradiz em si mesma, porque ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é uma palavra de Deus, a palavra de Deus é soberana, está sobre todas as coisas. Vamos falar agora a letra B, ação do Espírito Santo. Então, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Através da leitura. Quem através da leitura já ouviu a voz de Deus? Quando nós lemos a Bíblia, certamente nós vamos ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo faz com que a palavra seja como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então é esta palavra de Deus que nos purifica, que nos liberta, que consome, é o fogo consumidor do pecado, para que nós possamos ser puros, limpos, para que nós possamos pregar o evangelho do Senhor. Então, é como penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele sabe, penetra até a divisão da alma, ele sabe o que nós pensamos, e ele sabe também os desejos do coração de cada um. Então, a palavra é como uma espada afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Então, como o discípulo no caminho de Emaús, meus irmãos, a palavra de Deus tem a arder no coração do povo que precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Se essa palavra não arder no coração desta humanidade, certamente o povo não vai ser transformado, certamente o povo não vai ser liberto. A palavra de Deus tem que arder no coração. Olha o que fala aqui, olha. Como os discípulos no caminho de Emaús, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, ele indo os dois discípulos, os dois seguidores, a Bíblia diz que os dois seguidores indo de Jerusalém para o caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava 10 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus Cristo aparece aos dois discípulos e fala assim: o que vocês estão falando? E os dois discípulos falam assim: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Ele foi crucificado, ele foi morto. Mas uma notícia: aconteceu algo. As mulheres foram ao sepulcro, a pedra estava removida, e o anjo do Senhor disse: o que procuras, Maria? O que tu procuras já não estás aqui, já foi para o Pai. Ele venceu a morte. E a Bíblia diz que quando eles iam ao caminho de Emaús, aqueles dois seguidores do Senhor, o próprio Jesus acompanha aqueles homens, mas a Bíblia diz que eles não reconheceram o próprio Senhor. E a Bíblia diz assim, olha, que quando eles estavam chegando próximo à sua casa, que eles entram na sua casa, a Bíblia diz que Jesus faz com que ia mais longe. Eles falam assim: olha, já é tarde, entra na nossa casa, permanece na nossa casa. Mas ele conhece o mestre no repartir do pão, meus irmãos. Nós temos que reconhecer o mestre no repartir do pão. Eles reconheceram, e eles declararam, olha, quando eles declararam isso, que ele viu Jesus repartir do pão, a Bíblia diz que Jesus desaparece, e eles falaram assim: olha, vocês não sentiram que algo ardia em nosso coração, em teu coração?
Você não sentiu algo diferente da parte daquele Senhor? E aí ele descobriu que aquele homem era o próprio Jesus crucificado, que venceu a morte, aquele que não estava no sepulcro mais, mas que reinava no meio deles. Aquele que eu falo é Jesus de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina e vive na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Aquele que continua fazendo diferença, libertando vidas, restaurando almas. Aquele que tem usado pessoas para proclamar o Evangelho com autoridade, com poder. Porque a palavra é poder de Deus, a mensagem é poder de Deus. As pessoas que estão aí fora têm que sentir o poder de Deus através dessa palavra. Senão, certamente não vai surgir efeito na vida de pessoas. Pessoas vão continuar do mesmo jeito. Pessoas vão continuar da mesma maneira. Mas quando Jesus ministrava essa palavra no coração daqueles dois homens, eles descobriram o plano de salvação eterna para a vida deles. E essa palavra faça toda a diferença. Letra C, profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade da Escritura. Então, as suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza, em precisão. Então, entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, a sua morte na cruz, Salmos 22, 16, o local da sua sepultura e a sua ressurreição. Então essas profecias foram cumpridas, segundo a palavra, mesmo no princípio, antes, aqui fala que, olha, antes dos séculos, muito antes, anunciado dos séculos, estes eventos aconteceram com clareza. Então, tudo que Jesus falou ali para os seus discípulos, aconteceu no tempo certo, determinado por ele. Então, nós podemos ver ali a exatidão, a clareza das profecias. Então, meus irmãos, nós podemos ver que o próprio Jesus, a própria Bíblia, fala aqui das profecias do Mestre. Então, nós podemos ver que tudo que foi dito por Jesus se cumpriu. Tudo que foi dito por Jesus que se cumpriu. Olha, que ele vinha da Virgem Maria, e que seria nascido de um filho, que seria chamado Emanuel. A Bíblia fala aqui da sua morte que iria acontecer, o local da sepultura e da sua ressurreição. Então nós podemos ver aqui as evidências internas declarada para o seu discípulo. Tudo se cumpriu no tempo determinado por ele. Então, algo poderoso nós podemos ver aqui. Olha o que fala aqui em Isaías. Isaías 7,14, quem quiser abrir a Bíblia comigo. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Então, o esperado de Deus
surgiu, meus irmãos, para quê? Para que o plano de salvação eterna se cumprisse em nosso meio. Então, vamos passar para o segundo tópico, as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Então, por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erro. Então, nós podemos ver ali que mesmo as fontes externas, elas confirmam que a própria Bíblia não contém erro. Nós podemos ver aqui, olha, o que fala. As fontes históricas compreendem os acontecimentos narrados na Bíblia. Elas compreendem os acontecimentos narrados nas Escrituras, que elas são ratificados. Olha, elas já foram confirmadas que não há erros. E fala assim, ó, e por vezes essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Olha, nós comprovamos, nós ratificamos, nós observamos as Escrituras e nós vimos que elas não têm erro. A palavra de Deus, meu irmão, não contém erro, não tem erro. A Escritura não contém erro e fala assim, olha, isto é, que a Bíblia não contém erros. Então as evidências, até as evidências externas que foram faladas por pessoas que não eram inspiradas pelo Espírito Santo, eles próprios confirmaram isso e falaram assim, olha, nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que a própria Bíblia, eles próprios apontam que a palavra de Deus é autêntica, tem autoridade, é uma palavra verdadeira. Aí fala assim, olha, a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece, olha, o que fala a palavra? Mesmo contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. O que quer dizer isso? Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. As palavras do Senhor permanecem para sempre. Eles podem contradizer, eles podem falar contra, eles podem não concordar, não aceitar a palavra, mas a palavra de Deus para nossas vidas, ela é verdadeira, ela é autêntica para as nossas vidas. Marcos 13:31. Então, nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências, olha o que fala, apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Então, ali nós temos ateus incrédulos que não concordam, mas a própria palavra fala que a Bíblia permanece como o livro mais lido de toda a história. Então vamos passar para a segunda mensagem, que fala, a segunda lição, que fala sobre a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é o que nós vamos reter hoje. Texto áureo, juntamente com toda a igreja, vamos lá todos? Glória a Deus. Olha o que o salmista Davi fala. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observasse. Então o salmista fala aqui, olha, Deus ordenou
os mandamentos, mas nós temos que observar diligentemente, cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Cabe a nós, servos de Deus, observar cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Para quê? Para quê? Para que nós possamos trilhar caminhos retos e andar na lei do Senhor. Observe, para que vocês possam guardar os seus testemunhos e buscar de todo o coração. Para quê? Para que nós não viemos praticar iniquidade, mas que nós devemos andar em seus caminhos. Então, nós podemos ver que esse salmo aqui fala da ordenança dos mandamentos, fala de obediência dos seus seguidores. O que fala o verso 5? Tomara que os meus caminhos sejam, o salmista falando, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os meus estatutos. Então o salmista almeja isso. Tomara que os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor, sejam dirigidos de maneira a poder eu observar. Então quem tem a observar os mandamentos do Senhor somos nós, meus irmãos. Somos nós. Então não ficaria confundido. Olha, ele fala, olha, quando nós observamos, nós certamente não vamos ficar confundidos. Nós não vamos ter dúvidas. Ele fala assim, olha, atentando eu para todos os teus mandamentos. Aí ele fala no verso 7, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, Senhor. Ele fala assim, não me desampares, Senhor, porque eu estou pronto para ouvir os teus mandamentos. Eu estou pronto para servir, para trilhar caminhos retos diante da tua presença. Então vamos passar, verdade prática, vamos todos comigo? A mensagem. Meu Deus, meus irmãos, ó para você ver, a mensagem da Bíblia Sagrada é suprema. É superior, vai além de toda imaginação humana. E outra, é poderosa para nos fazer vitoriosos em Cristo. Então, quando nós guardamos essa palavra em nossos corações, quando nós colocamos essa palavra sagrada, e nós falamos assim, olha, ela é suprema, ela é superior, ela vai além de tudo aquilo que eu imagino, ou até mesmo eu penso. Ela vai além das minhas imaginações, e eu sei que ela é poderosa para fazer vitoriosos aqueles que permanecem em Cristo. Então vamos, introdução, autoridade. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Então nós podemos ver ali que a autoridade da Bíblia tem como fundamento o seu autor, que é Deus. Então a palavra de Deus escrita não depende dos homens, mas depende exclusivamente do Altíssimo, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Então, desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Ela não possui outra fonte.
Porque a fonte é a palavra de Deus, meus irmãos. Qual fonte que nós temos buscado? Qual fonte o povo de Deus tem procurado? Qual fonte que tem edificado as nossas vidas? São as fontes do mundo ou as fontes que vêm diretamente de Deus para nós? Então, não há outra fonte infalível de autoridade. Então, nessa lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então, o primeiro tópico fala a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. Então, vamos todos ler comigo? A expressão latina, sola scriptura, confirma, vamos todos? Confirma. Glória a Deus. A Bíblia é a fonte final de autoridade, meu. Então, a supremacia da Escritura também tem implicações práticas para a vida cristã. Então, os cristãos são chamados a viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia e aplicar seus princípios em todas as áreas da vida. Então, nós, como servos de Deus, somos chamados para viver de acordo com esses ensinamentos da Bíblia, meus irmãos. Nós somos chamados e aplicar seus princípios em todas as áreas da vida. Então, isso inclui a autoridade final e definitiva para a orientação e a tomada de decisões dos cristãos. Então, quando nós colocamos a autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas, certamente ela vai nos orientar na nossa tomada de posse em decisões. Então, somente a palavra de Deus vai nos dar essa orientação que nós devemos tomar posse nas nossas decisões. Então, é considerado essencial para a vida cristã, autêntica e fiel. Então, a supremacia das Escrituras é a reforma protestante. Então, nós podemos ver aqui que a doutrina e a prática da igreja, esse princípio da supremacia da Escritura, foi um dos pilares da reforma protestante e continua a ser uma marca definitiva do protestantismo até hoje. Então, nós podemos ver aqui que a supremacia da Bíblia é a regra infalível, ela não falha, e ela é a autoridade final, meu irmão. Não há mais outra autoridade. A Bíblia é a autoridade final em várias matérias de fé e prática. Então, nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável na nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, tudo que nós precisamos está escrito no livro sagrado. Nós não precisamos buscar outras fontes. Nós não precisamos correr atrás de outros conhecimentos. Aqui fala, olha, o conhecimento da Bíblia é essencial e indispensável na nossa comunhão com Deus. Então, o que traz comunhão com Deus é o conhecimento que
que nós temos da Bíblia Sagrada. Então, assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária. Meus irmãos, isso é muito forte. Nós não precisamos de revelação extraordinária. Por quê? Porque o que nós precisamos estar aqui para aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram separados, professar sua fé e colocar em prática aquilo que Jesus tem reservado para as suas vidas. E muitas das vezes nós vemos pessoas buscando outras fontes para trazer à igreja, ensinando a igreja, não no caminho que se deve andar, mas ensinando o povo a ir por caminhos errôneos. O que fala aqui? Olha, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Então significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas por quem? Pelas Escrituras, e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar alguma coisa. Vou falar para vocês aqui algo muito forte, que se conta em Apocalipse. Eu tenho que passar isso para a igreja. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Olha o que o próprio Jesus Cristo fala para João. Olha, João. Ele fala assim, Jesus Cristo fala assim, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Ele fala assim, João, não é para avisar, nem para Maria, nem para José, é para avisar de forma solene para todo o povo as palavras proféticas desse livro. Olha o que Jesus continua falando, olha, se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte, olha para você ver o que fala o versículo, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte na cidade santa. Olha, essas pessoas que professam o que não provém de mim, Jesus fala para João, olha, essas pessoas que professam o que não provém de mim, não terá parte comigo, não vai desfrutar da árvore da vida, e nem farás parte comigo naquele dia, na cidade santa. Olha o castigo. E continua falando assim, e aquele que dá testemunho de tudo isso, diz, certamente vem logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor seja com todos. Então, vale a pena dar um bom testemunho da palavra de Deus. Porque certamente quando Deus nos confia esta palavra para ministrar para os seus ouvintes, para os seus seguidores, nós temos que ser fiel a esta palavra. Então nós, como servo de Deus, como conhecedor da palavra, nós temos que entender e compreender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Se Ele tem confiado, se a palavra é fiel e foi cumprida na nossa vida com fidelidade, por que nós vamos transmitir essa palavra de maneira infiel para aqueles que nos ouvem? Então a palavra de Deus é verdadeira, não podemos tirar e nem acrescentar. Então vamos para o poder da palavra. O poder da palavra de Deus.
O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Vamos ler comigo essa primeira parte que eu li? Vamos todos? Glória a Deus. Meus irmãos, então nós podemos dizer que há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Olha o que fala: o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica. Ele fala assim: olha, a minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, a mensagem, a palavra de Deus é como um fogo que esmiuça, que quebra, que vai naquilo que está no escondido, no oculto, nos pensamentos e desejos do coração do homem. Ele fala, o que Deus fala aqui, olha, no verso 30, eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros. Eu sou contra. E tem muitos profetas roubando as palavras uns dos outros, indo em fontes erradas, meus irmãos. Ele fala assim, olha, e anuncio como se fosse a minha mensagem. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anuncio como se fosse a minha mensagem. Sabe o que ele fala assim? Olha, prega aquilo que eu coloquei no teu coração para pregar. Não busca outras fontes, não busca a palavra de outras pessoas que vocês não conhecem. Porque vocês não sabem aonde aquele foi buscar a palavra. Você não sabe o que eles estão anunciando. Olha, fala assim, também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Olha, eu sou contra esses profetas que professam palavras, que falam profecias. Olha, foi Deus que mandou avisar, foi Deus que mandou te falar. Eu sou contra esses profetas que professam palavras que não vêm de mim. Um dia, meu irmão, estava na igreja, um pregador chegou e dirigiu para mim assim, e falou assim, olha, alguém lançou um feitiço sobre a tua vida, se está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra não é para mim não, meu querido. Eu repreendo em nome de Jesus. Cuidado, meus irmãos, em profecias de pessoas que vocês não conhecem. Se aquela pessoa é de oração, se aquela pessoa é uma pessoa temente a Deus. Pessoas querendo se gloriar de si mesma. E aqui fala, olha, eu sou contra esse profeta, o próprio Deus falando, olha, eu sou contra Jeremias. Esses profetas que falam suas próprias palavras, de suas próprias palavras, e afirmam que elas vieram de mim. E fala assim, ó, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira.
Profetas que contem sonhos cheios de mentira, irmãos, para edificar eles mesmos, para se engrandecer eles mesmos. Olha, o que fala? Eles contam esses sonhos e dizem mentiras, e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Mas Deus enviou um profeta aqui na terra. Deus levantou um profeta com autoridade, meu irmão. E esse profeta que Deus levantou, que ele fala de Jeremias, o Senhor Deus me diz: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar, qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. O próprio Deus manda Jeremias profetizar na vida do povo. Não tenha medo, Jeremias, de falar as palavras que eu lhe mando falar. Jeremias, um homem temente a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. O próprio Deus falou para Jeremias: não tenha medo de profetizar aquilo que eu coloquei no teu coração. Mas era algo, meu irmão, vindo do Espírito Santo de Deus para ele. Era algo de Deus. Então nós podemos ver aqui que há poder na palavra. Então o seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais, que faz oposição ao conhecimento divino. As fortalezas, meu, espirituais. Pessoas que até conhecem a palavra de Deus, mas fazem, o que fala aqui, mas fazem oposição ao conhecimento divino. Opõem contra a minha palavra. Então Deus fala aqui fortemente contra esses profetas que proferem aquilo que não convém dele. E fala assim: olha, o seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. O seu poder, o poder de Deus é capaz de derrubar essas fortalezas, meus irmãos. Só Deus derruba essas fortalezas que professam aquilo que não vem dele, que não provém dele. Deus fala assim: olha, é o meu poder que vai derrubar essas fortalezas espirituais, que professam aquilo que não provém de mim. É o meu poder. Então a palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada que penetra no mais íntimo do ser humano e julga os pensamentos e intenções do coração. Então o que eu aprendo com essa palavra? Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele está atento a tudo. Nada fica oculto diante de Deus. E intenções do coração. Então fala assim: quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Então o poder da palavra de Deus, meu irmão, tem poder para derrubar Satanás, somente Satanás no deserto. Nós vemos aqui que pelo poder da palavra, Deus derrubou, venceu Satanás pelo poder da palavra, venceu as sugestões do diabo, e ao fazer citações das Escrituras. Quando Jesus foi levado ao deserto, foi pelo poder da palavra que Satanás foi derrotado. Então a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poder para derrotar. Mas eu quero falar algo aqui sobre o poder da palavra ainda nessa noite.
o poder da palavra. Meus irmãos, a palavra tem poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós como conhecedores dessa palavra, nós não fomos levantados para amaldiçoar pessoas. Nós não fomos levantados para falar que ele não vai vencer, que ele não vai conseguir, que ele é um fraco, que ele é imprestável. Não, nós fomos levantados para abençoar vidas. Então o poder da palavra fala assim, olha, que as palavras são como sementes, que quando cai no solo, elas germinam, crescem e frutificam. E assim são as palavras que nós devemos proferir para aqueles que vão ser alcançados. Elas vão germinar quando ela bate num solo propício, quando ela cai em uma terra boa. Essa terra boa foi eu e foi você outrora, e continua sendo bom. E essa palavra nos frutifica, nos fortalece, nos dá vida e vida com abundância. Então, essas palavras que nós devemos lançar sobre a vida de pessoas, que sejam para pessoas frutificar. Então, de acordo com o ensinamento bíblico, em Tiago 3,10, fala assim: palavras produzem bênção ou produzem maldição. Então, amaldiçoar alguém é rogar praga, xingar e dizer coisas ruins. Então, abençoar, quer dizer, é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade e também coisas boas. Então, viver bem nessa terra, meus irmãos, é ser abençoado. Então, nós temos esse dever de abençoar pessoas, de fortalecer pessoas. Então, o que leva uma pessoa a amaldiçoar é a falta de conhecimento de Deus. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, certamente nós vamos amaldiçoar pessoas. E nós não fomos levantados para amaldiçoar pessoas, e sim para falar com eles que Deus existe, Deus salva, Deus restaura, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, da sua família. É para falar com as pessoas que Ele vai vencer, que Ele é um potencial. Nós somos levantados para abençoar pessoas. Meus irmãos, nós como servos de Deus, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós lançamos dentro dos nossos próprios lares. Palavras que nós devemos lançar para os nossos filhos não são palavras de maldição. Filhos são bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor para nossas vidas. E nós temos que cuidar, temos que educá-los. Nós temos essa obrigação de cuidá-los. Então, eu quero dizer aqui que, como exemplo, algumas palavras ditas quando os pais se referem aos filhos, desde o seu princípio, desde o seu primeiro dia de vida. Então, para ajudá-los a identificar quais são as palavras que deixam marcas profundas na alma. Quais são essas palavras que nós devemos proferir aos nossos filhos? Primeira palavra, peste. Nunca chama o teu filho de peste, meu irmão. O que significa? Significa que é uma pessoa má, algo que é doentio e contagioso, uma pessoa infeliz. Não profere essa palavra para o teu filho. Segunda palavra, maldito. Nunca chama o teu filho de maldito. Há poder na palavra de Deus, meus irmãos, e nós não devemos proferir essa palavra. Maldito significa aquele que merece se dar mal. O que mais? Maldito, mal abençoado,
que foi objeto de maldição, condenado. Então, se Deus nos deu filhos, não trata ele como objeto de maldição. Não trata ele como um tropeço em tua vida. E tem pessoas que não conhecem a palavra e estão proferindo palavras de maldição em seus filhos, para seus filhos e filhas, e não sabe o poder que tem aquela palavra. Outra palavra, danado, meu. Nunca chama do filho de danado. O pastor Abraão Robson Ferreira, eu acho que muito tempo atrás ele falou em um dos seus ensinamentos sobre algumas palavras. E isso me trouxe à memória. E quando eu lendo essa palavra, eu lembrei do ensinamento do nosso pastor Robson, que tem palavras, meu, que o pregador lança, que tem que ficar guardado em nossos corações, para que nós não viemos fazer o errado diante da nossa família, diante dos nossos filhos. Outra palavra, sem futuro. Nós temos que acreditar no futuro dos nossos filhos. Se eles têm o desejo de vencer, o que nós temos que fazer é o que? Apoiar. Nunca fale assim, olha, não vale a pena investir em você. Sem futuro significa que não vale a pena investir em determinada pessoa. Você, pessoa preguiçosa e que não corre atrás das coisas e fica esperando tudo de mão beijada, aproveitador. Nunca fala isso dos nossos filhos, meus irmãos. Acredita, elogia o seu filho. Tem pais que não elogiam os seus filhos em nada. Temos que elogiar os nossos filhos, apoiá-los, porque eles são bênçãos do nosso Senhor. Elogie os nossos filhos. Nunca fala assim, você não vai conseguir, você não vai vencer. Todos nós temos um potencial dentro de nós, meus irmãos. Todos nós. E Deus te levantou como um potencial nessa terra. Então, a palavra de Deus tem poder. Então, quando tentado no deserto, que Deus venceu o diabo pelo poder da palavra. Onde fala Mateus 4, versos 4, 7 e 10. Quem quiser depois acompanhar, esteja à vontade. Propósito da Bíblia. Vamos lá no último subtópico. O propósito da Bíblia. Então, nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Meus irmãos, a mensagem de Deus é clara, tem que pregar com clareza, tem que ser objetivo nas palavras. Nós não precisamos enfeitar muita coisa. A palavra de Deus é simples e tem que pregar com objetivo para que outras pessoas possam entender e saber do amor de Deus. Pregar palavras que edificam pessoas com clareza, para que as pessoas possam entender o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida deles. Então, o propósito da Bíblia é o quê? Que nós pregamos com objetivo, com clareza. Não adianta nós falarmos palavras difíceis para um povo que não tem entendimento da palavra, para pessoas que não têm estudo. Então, a palavra de Deus tem que ser clara e objetiva para cada tipo de pessoas, para cada tipo de público. Então, nós devemos pegar essa palavra com precisão, para que eles possam entender o cumprimento dessa profecia para a vida deles. Então, nós podemos ver aqui cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo, que leva-nos à redenção em Jesus Cristo.
Então nós não precisamos pregar aquilo que o povo não entende. Pregamos com clareza, sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O que fala assim, olha, é o alvo principal, e pela persuasão do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, meus irmãos. Mas para que o Espírito Santo possa convencer as pessoas do pecado, as pessoas têm que entender a mensagem de Cristo para a vida deles. Não podemos pregar o que nós não sabemos, não podemos falar o que nós não compreendemos. Então a palavra de Cristo tem que ser clara para que as pessoas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, para que elas possam render em nome de Jesus. João 16, 8 e 1 João 1, de 1 ao 4. Então nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral da Bíblia não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Então, nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Então, dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pregadores. Então, o que fala essa palavra aqui? Fala do código de ética, meus irmãos. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nós temos que dar o exemplo, porque se entrar alguém aqui e ver você pregando a palavra de Deus, e lá fora ver você comportando de outra maneira, certamente nós vamos ser envergonhados. Então o próprio Jesus é um exemplo para a sociedade. Olha o que ele fala aqui, olha, nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Então a palavra de Deus tem a revelação dos códigos morais para a sociedade. E se ela tem revelado os códigos morais, nós temos que dar o exemplo no que nós falamos, no que nós pregamos, no que nós proclamamos, para que nós não venhamos ser afrontados pelo inimigo aí fora. Então, nós temos que ser exemplo. Então, nessa compreensão, a Bíblia é revelada de Deus, é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Então, dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade. Então, nós não devemos negociar aquilo que Deus nos confiou para entregar àqueles que estão em fora, que precisam ser libertados deste mundo. Então Deus confiou essa palavra em nós, e nós temos que fazer aquilo segundo a vontade de Deus, para que nós possamos dar o exemplo naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos. Amém? Sinopse do tópico 1. Vamos ler comigo? Glória a Deus. Olha o que fala aqui. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então nós temos que ter em mente que a palavra que nós pregamos é poderosa para convencer esta humanidade do pecado, para que eles possam render a Jesus Cristo. Então nós temos que professar a fé
que nós temos através da palavra para essas pessoas, para que elas possam ser transformadas pelo poder da palavra. Conclusão. Vamos ler 1, 2, 3. As Escrituras. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui na conclusão que o autor da Bíblia é Deus e seu intérprete é o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que o tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, a centralidade, o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Ele é o nosso intérprete para que outras pessoas possam ser libertas, alcançadas. Então nós podemos ver aqui que as Escrituras são de origem divina. Então Deus se deu ao conhecer por meio da história, do universo e da humanidade, de Cristo e das Escrituras. Então a autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências interna e externa, aquilo que nós estudamos no segundo tópico da primeira lição. Então, a conclusão dessa noite, nós podemos ver que tudo que foi escrito nesse livro não foi por mérito humano, foi pelo mérito do Senhor Espírito Santo. Foi Ele que capacitou pessoas para que eles pudessem revelar o que estava oculto na palavra de Deus, para que pessoas pudessem ser alcançadas. Então nós podemos ver que o plano de salvação eterna, meu irmão, nós conseguimos alcançar o plano de salvação eterna somente quando nós quebramos o orgulho. Se nós, como servo de Deus, não entender que nós temos que quebrar o orgulho para alcançar a salvação eterna, certamente nós não vamos ser participantes da bênção do Senhor. Lembra de Naamã? A história de Naamã? O orgulho de Naamã? Quando os sírios lutou contra Israel, que foi levado uma menina para a Síria, para a casa de Naamã, como escrava da esposa de Naamã, e aquela menina foi usada como canal de bênção na vida de Naamã, um chefe do exército. Aquela menina falou assim: olha, eu conheço um profeta em Samaria, lá tem um profeta, um homem de Deus, que resolve o seu problema, o problema do meu patrão, esposa, de Naamã. Se ele for lá, certamente ele vai ser curado desse mal, dessa lepra. Um homem aparentemente que não tinha nada, tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha dinheiro, mas o dinheiro não resolvia o problema dele. Tinha poder, tinha autoridade sobre os seus soldados, mas não tinha autoridade de Deus para resolver o problema dele. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, falando assim: olha, leva 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, 10 roupas, de linho fino, puro, para o rei, e pede para que ele venha te curar. E o rei achou aquilo como uma afronta. E falou assim: por acaso eu sou Deus para curá-lo? E aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu ouviu
e fala assim: olha, por que, rei, você ficou chateado? Manda ele vir cá, vir em minha casa, que eu vou resolver o problema dele. Manda ele vir cá ter comigo. E a Bíblia diz que Naamã, juntamente com seu servo, com seus soldados, quando chegou na porta do profeta, que mandou chamar o profeta falou assim: olha, não, eu não vou lá falar com ele. Eu vou mandar o meu servo ir lá. Fala com ele que desce no Rio Jordão, mergulha por 7 vezes e certamente ele será curado. Sabe o que Naamã falou? A arrogância de Naamã. Eu pensei que ele vinha aqui colocar a mão sobre mim, sobre a minha enfermidade, orar, que ele ia orar por mim e eu fosse curado. E ele está mandando eu mergulhar nas águas do Rio Jordão, águas barrentas. Será que em Damasco os nossos rios lá não são melhores do que os rios de Israel? E a Bíblia diz que o soldado chega para Naamã e fala assim: chefe, se alguém te pediu alguma coisa difícil para você fazer, você não faria? Isso é alguma coisa, mergulhar no rio Jordão só por causa das águas barrentas? A Bíblia diz que Naamã quebra orgulho, meus irmãos. Mergulha 7 vezes e sai purificado, limpo daquela lepra. Naamã entendeu o plano da salvação de Deus para a vida dele. E para que nós possamos entender o plano de salvação eterna, nós temos certamente que quebrar o orgulho, para que nós possamos alcançar a bondade de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar vocês de maneira toda especial. E desde já eu quero estar passando o microfone para o nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.